Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Nerd aos 40 ou Nerd aos 4.0, onde eu, Washington, trago aqui coisas que você não pediu, mas eu quis trazer a si mesmo. Aqui é o canal que ninguém tá nem aí, né? Poucas pessoas sabem até que eu existo, ninguém pede para eu fazer nada, mas eu estou aqui para fazer algumas coisas que eu gosto e falar sobre coisas que eu gosto e tomara, né, que eu esbarre com outras pessoas super legais, pessoas super excelentes que também gostam do que eu gosto. Hoje, né, em mais um episódio desse ano de 2023, querendo comemorar os 40 anos do personagem Lobo, eu resolvi falar sobre a mensal publicada aqui no Lobo. Eu não vou falar sobre todas as HQs lançadas do Lobo aqui no Brasil. Eu vou falar sobre a mensal. Isso aí eu deixo para outro programa. Até porque ficaria gigantesco, né? E eu já estou planejando fazer um programa onde eu vou falar das revistas mensais nos Estados Unidos que não foram publicadas aqui no Brasil. Coisa que eu, inclusive, eu já até falei no outro canal que eu faço participação especial, que é o NUPEC, né? Núcleo de Pesquisa de Quadrinhos, onde eu sou um dos colaboradores. E lá eu fiz um apanhado sobre tudo já lançado do Lobo, mas aqui eu vou falar com pente fino sobre as edições lançadas aqui no Brasil. Bom, primeiramente, essas edições lançadas aqui no Brasil, elas se resumem apenas em 12 edições, né? 12 edições. Muitas pessoas fizeram essa coleção, outras ainda correm atrás, né? Consegui elas bem assim, catando um pouquinho aqui, outra ali, porque como eu moro numa cidade do interior, nem todas chegavam aqui. Aí, anos depois, né, quando eu tomei mais consciência de correr atrás de coleção, eu comecei a correr atrás. Originalmente, essas histórias foram publicadas em meados dos anos 90, né, entre 94 e 96. Essas 12 edições aqui, eu acabei de verificar aqui, elas compilam até o número 22 que saiu lá nos Estados Unidos. A última história da edição 12, né, eles sempre colocam, né, qual é a publicação original, está marcado como edição 22, originalmente lá nos Estados Unidos. Lembrando, gente, que a revista americana, elas costumam ser mais fininhas, né? E com histórias mais curtas. E às vezes elas são até quinzenais, né? Ou semanais. Mas aqui, como foi uma publicação atrasada, né? Essa publicação aqui, ela saiu nos anos, acho que 2001. Deixa eu verificar isso. Foi uma coisa que eu não olhei antes de fazer essa resenha. Onde está aqui? Uma publicação de ano. Ah, tá aqui, 2000, né? E foi lançado pela Brian Story, aqui no Brasil. Que eu não tenho certeza, né? Eu posso estar falando bobagem, mas se eu estiver, por favor, comente aí, né? Eu acho que isso aqui, a Bra Story, era a mesma editora Metal Pesado, que também publicou coisas do Lobo aqui no Brasil. Então, eles fizeram essa revista mensal aqui e, nossa, gente, para quem gosta de Lobo, isso aqui foi um prato cheio, porque essas histórias aqui são sensacionais. Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Em vez de ficar só falando. Tá aqui a revista número 1. Na revista número 1, que é a mesma capa que saiu lá nos Estados Unidos e tal, né? Tem aqui Lobo especial com 60 páginas, né? Que eles compilam mais de uma página.
quem começou a escrever as histórias do Lobo Mensal foi o Alan Grant, né? Para quem não sabe, ou para quem sabe, Alan Grant é um grande escritor de Juiz Dredd, né? Lá para 2000 AD. E ele pegou o espírito do Lobo e já fazia o Lobo com essas piadas bem interativas, né? E bem sarcásticas. Aqui tem o editor da época, né? Ele falou muito sobre a importância e a satisfação de estar fazendo essa publicação. E aqui a gente começa a entrar no mundo, no universo do Lobo, né? Onde a gente vai começar a ver casos onde ele acaba se metendo, casos e situações. É muito legal que aí você começa a ver o Lobo na sua rotina de ficar voando pelo espaço e de planeta em planeta com sua moto espacial, né, Space Hog 666, e entrar em situações onde ele realmente entra com muita violência. É um quadrinho de muita ação e muito bem desenhado, né? Vocês podem ver aqui pelas páginas folheadas. E ele segue sua profissão, que é de caçador de recompensas, né? E sempre pegando os piores tipos possíveis. Agora, é muito legal a ambientação desse universo do Lobo, que ele vai de planetas em planetas, onde ele se depara com uma satirização de tudo que existe na Terra. Imagina tudo que existe na Terra, as cidades, os carros, só que um pouco mais avançados. Eles voam, né? São lojas, departamentos, lanchonetes, só que tudo com um grau de tecnologia, como se fosse uma situação da Terra do futuro, mas lotado de alienígenas. Em um lugar onde o Lobo frequenta bastante, no decorrer das histórias dele, é uma lanchonete do Al. A lanchonete do Al, né, que ele que é esse gordinho aqui, e ele tem essa garçonete aqui, e o Lobo sempre fica dando em cima dela, né? Olha, você vê, ele dá até um tapinha na bunda dela aqui, né? Pensa bem, gente, esse quadrinho é dos anos 90. Como que isso ia ser mal interpretado nos dias de hoje, né? O Lobo nunca foi algo muito assim, bem correto. Numa action figure que eu tenho aqui do Lobo, né, um dos acessórios dele é até esse panfleto aqui, né, do Al's Dinner, né? E o Lobo, por sua vez, só ia lá para tomar cerveja. Que como ele é imortal, ele não precisa de comer nem nada, ele sempre tá indo lá. E ele sempre leva o cão dele, né? O pessoal reclama do cão dele e a vida dele é falar, esse cão não é meu, ele só fica me seguindo. Então é muito engraçado. E para a tristeza do Al, toda vez que o Lobo passa lá, acontece uma situação que o Al é destruído. Então o Al morre de medo do Lobo aparecer lá. E assim é o que acontece. Aparece um cara que atira no Lobo, né? E lembrando, gente, o Lobo, ele realmente, apesar de canastrão e esse jeito dele de parecer muito comédia, o Lobo, ele nas histórias, ele realmente é muito poderoso. Ele tem uma tendência de levar melhor, sim. Ele não é um daqueles comédias que só leva pior. Ele realmente é inteligente, né? Coisa que pouca gente percebe, né? Só quem lê mais o Lobo é que sabe que o Lobo realmente é muito inteligente. Pelo fato dele ser um Kizarniano, ele é de uma raça, de uma civilização superior, e ele, mesmo sendo do jeito que ele é, canastrão e violento, ele usa disso. Note que é muito bem desenhado e o Lobo se envolve em vários casos.
Ele faz amizade com esse cara aqui que estava caçando ele. Daí eles decidem aqui correr atrás do mesmo do mesmo bandido. Enfim, e é muito legal que ele sempre se depara com outros caçadores que estão disputando e às vezes eles lutam entre si. Aqui eles estão na cola de uma gangue intergaláctica. Isso aqui vai durar bastante até nas próximas edições. Note um pouco da cidade, olha para você ver um calhambeque voador, né? Aquela coisa que eu falei com vocês da caracterização. No caso, ele está aqui num planeta que é só de gangsters. Imagina, gente, um planeta de gangsters, só nas páginas do Lobo mesmo, para você ver isso. E uma polícia toda corrupta, aquela coisa toda. Eu sei que aqui na história eles têm que procurar o contador de um mafioso. É muito bem desenhado, olha pra você ver eles torturando o cara aqui, ó. Jogando o cara de tipo de bug jump, né? E aqui os mafiosos, eles sempre matam um ao outro. O Lobo tá sempre entrando e o pau tá quebrando. É muita ação. E novamente, né, eu reforço, muito bem desenhado. Olha só, ação pura. Gente, olha só, eu tô na primeira edição aqui. Imagina, né? Então, muito legal, né? Desde a primeira edição. Vamos lá para 2? Ó, na 2, a gente já vem aqui continuação, né, daquela história que estava rolando do Lobo contra os gangsters. Veja só, o pessoal dos gangsters tem um pessoal meio zumbi que trabalha para os gangsters e eles estão contra o Lobo. E esse amigo do Lobo, né, o Igli, acho que é Igli que ele chama, e o pau quebra. Cara, é muito, mas muito incrível. Olha só quanta violência nesse desenho. Por isso que o pessoal fala, né? Anos 90 teve seus momentos com seus personagens. Essa qualidade desses, pelo menos as primeiras edições, né, do Lobo, é muito boa. E essas edições lançadas pela Brian Story, elas são de uma qualidade boa, né? Apesar de ser aquele papel parecendo jornal, um papel mais duro, mais firme, né? E ele não desgasta. Você pode ver que ele está bem colorido, né? Tem uma muito boa. Olha o Lobo aqui de volta no UAU, né? Junto com a garçonete. Olha só que legal. E vocês podem ver que aparecem mais pessoas, né? E tem essa gangue dessas mulheres que elas são feministas e vão atrás do Lobo. E o pau quebra. Olha só o estilo delas aqui. E note que cada um tem sua moto, como se fosse o Lobo. Essas motos espaciais. Duro na queda. E tem a situação aqui que o Lobo é picado e ele se transforma num lobisomem, né? Por causa de um vírus que eles tinham pego lá, uma coisa assim. Aí, no Lobo se transformar em lobisomem, ele ficou mais poderoso do que ele era. E ficou insano. Aí foi onde ele lutou contra a gangue das mulheres feminizers, né? E foi onde ele matou todas, literalmente, e as comeu. Comeu mesmo, eu tô falando não no sentido de transar nem nada. Ele as devorou. Olha só, ele mastigando a cabeça delas. E também, por fim, ele comeu o contador, né? E depois ele se transforma de novo em lobo e não lembra do que aconteceu, né? Aí eles terminam a situação e o Vrildox, né? Ele ainda trabalha para a Legião do Super-Herói, para quem lembra disso. Algumas edições aqui ele vai aparecer conversando com o Vrildox para dar satisfação.
Depois nós temos mais histórias aqui. Olha aqui, essa é uma revista mais grossa. Ele vai atrás de um outro cara aqui, muito bem desenhada, as situações da moto, ele perseguindo outros motoqueiros espaciais como ele, caras muito brutamontes e fortes, e é onde o lobo ele encontra pela primeira vez por um cara que se torna um arqui-inimigo dele, que é o Gold Star. O Gold Star, gente, imagina um super-homem todo certinho, mas muito mais certinho do que o nosso, e muito mais perfeitão, num planeta onde ele é um grande herói. O lobo vai lá pro planeta desse cara, escurracha ele, humilha ele e derrota ele. Isso tudo no meio da confusão. Gente, olha só quanta violência. Ah, cara, não tem como não se apaixonar por essas HQs aqui do Lobo. Se você gosta de ação, de lobo e de um quadrinho bem insano, é impossível você não se apaixonar por essas páginas aqui. Olha só que coisa mais insana. Insana. Aí nós temos um outro episódio aqui que o lobo se torna caminhoneiro. Algumas histórias mais curtas, depois ele volta. Olha pra você ver, a moto dele aqui tá insana. Gente, curti demais, curti demais. Tá muito massa rever isso aqui. Continuando aqui, né? Mais um episódio aqui. O lobo vai para um planeta que é tipo um faroeste. Aí ele vai para lá e vai pegar uns caras lá. E novamente o lobo numa situação de um planeta que é cômico, né? Que satiriza coisas daqui do planeta Terra. Inimigos incrivelmente grotescos e que o lobo, com muita violência, lida com esses caras. E sempre esbarrando com o Vrildox da Legião e o Vrildox querendo mandar nele. E o lobo tem que obedecer, né, o Vrildox. E continua, né? Continua seguindo. Cara, muito insano mesmo. Olha só. E por fim, o lobo acaba com todo mundo. Porque ele sempre fala, né? Santa fracção, eu não acredito, sou eu, né? Que aqui, gente, aqui é muito importante, que essa história aqui, ele começa a caçar o putardo dos putardos, né? Um cara lá que é o putardo das galáxias. Aí ele, nessa última historinha aqui. E essa aqui é uma aventura muito legal do lobo, que ele vai ao encontro de Putardo das Galáxias, e quando ele vai ver, o Putardo das Galáxias era ele mesmo. Essa história é bem insana. Aí aqui, ele se defronta com um clone dele, que ele não desapareceu, né? Porque quando o lobo tinha o poder de fazer clones dele mesmo, os clones depois perdiam a vida com o tempo, né? A mando do lobo, que tinha uma mente coletiva. Só que um começou se libertou do lobo e começou a atuar como lobo, pior do que o lobo era. E tinha um plano de atrair o lobo para acabar com o lobo original. Aí foi onde os dois se encontraram e se defrontaram, o lobo original
com um lobo clone. E essa aventura aqui ela é muito legal porque durante um bom tempo muita gente não sabia quem venceu essa batalha. Mas depois de um tempo foi revelado que o lobo original é que teria vencido essa batalha, porque o lobo original ele tem um chip no cérebro onde ele faz com que ele escute músicas heavy metal o tempo inteiro. Então o clone não teria como reproduzir esse implante de chip, né? Então, se o lobo que continuou era o lobo que tinha um implante de chip, então quem continuou foi o original. E é muito massa, né, que aqui, antes dele perder o poder de clonagem de si mesmo, ele se depara com esse lobo. A história é muito boa, gente. Inclusive é uma das melhores histórias do lobo. Por fim, é lá o que venceu. E aqui começa outra aventura do lobo. E é uma aventura muito engraçada que começa com situações e conta um pouco da origem do lobo, né? Quando ele era criancinha, nasceu ele mordendo o médico. E que os caras aqui eles estão comentando quem que era o lobo, né? Aí estão narrando coisas sobre ele. Vejam partes comentando, né? Partes da adolescência dele, né? No mundo Kizarne, e o pessoal comentando. Aí tá aqui o negócio do implante no cérebro, o chip, olha lá, que eu acabei de falar. Aqui tá contando quando ele matou todo mundo em Kizarne, né? Através de um vírus, mostrando como que ele é inteligente. Essa praga matou todo mundo de Kizarne, sobrando apenas ele. E aqui eles contando como que o lobo já enfrentou até o Superman. Note que eles satirizam muito os alienígenas, né? Tem esse cara aqui tem uma cabeça parecendo de predador. E aí, por fim, aí conta a história dele lutando contra o Papai Noel, casos dele sendo mutilado e se regenerando. E os caras só falando dele. Até que uma hora ele aparece e o pau quebra, né? Olha só, o lobo chegando e lutando contra os caras. E, por fim, terminando com ele lá no Al e explodindo tudo. E o Al e a garçonete chamuscados. Que na edição 7, o lobo ele estraga a moto dele, né? E tem um episódio, uma história, né? Que é ele comprando peças da moto e remontando ela. É uma história bem divertida, porque ele briga demais com o carteiro, parecendo com a gente quando tá para receber encomenda de HQs ou action figures. E depois aqui uma história que o lobo tenta ser um rockstar, né? Aí ele volta a tocar guitarra, coisa que ele não fazia há muito tempo, mas ele não se familiariza muito não. Aqui tem uma história também bem engraçada, onde o lobo ele tenta ser pastor, né? Porque ele percebe que o mercado de caçador de recompensa está meio em baixa. Aí ele percebe que o pessoal que é pastor está ganhando muito dinheiro. Aí ele tenta fazer uma religião dele e tenta arrumar pessoas que dão dinheiro para ele. E nisso ele arruma umas confusõezinhas. E nisso também tem o ressurgimento do Gold Star. E Gold Star se dá mal e veja só muito dinheiro boiando no espaço. As histórias são engraçadas por causa que o lobo ele tá sempre atrás de dinheiro para suprir as maluquices dele, né?
E aqui é uma história bem legal, que essa história aqui começa com uma história de detetive particular. Ela vai se estender por várias edições, com muita confusão, muita violência. Ele começa a investigar uns crimes de uma gangue. Ele se veste como um detetive e satiriza muito os casos de detetive. E até que na próxima edição, eles, mais uma vez querendo fazer uma sátira, né? Eles brincam com Sin City, do Frank Miller, né? Fazendo a Lobo City. Né? Já que o Lobo estava como detetive particular, era uma coisa bem ambientada, parecendo com Sin City. Note que ele novamente está no planeta dos gangsters e é tudo muito satirizado com a Terra, certo? E novamente, olha só, gente, que devastação. Novamente muito bem desenhado e tal. Já chegamos aqui na 10, com mais histórias insanas, sempre passando, lutando contra mutantes, ciborgues, alienígenas, muita violência no UAU, brincadeiras, né, com os fãs, que interativa, visitando lugares engraçados como a Queijolândia. E é tudo muito satirizado. Mais uma vez volta o Gold Star, que é até capa da edição. E o Gold Star aqui é engraçado que ele tá sem memória e o Lobo se faz de amigo dele por um tempo, até que ele volta. E aqui é engraçado que tem umas capas, né, das edições anteriores, ficaram devendo, porque eles compilam mais de uma, né, dentro da HQ. E por fim a 12, onde tem uma história que o Lobo começa a passar mal por fumar e depois finaliza com uma dele caçando um alienígena aqui na Terra e quebra o pau numa cidade daqui da Terra. E assim finalizando até a edição 22 da Americana, que infelizmente nos deixou órfãos de muitas outras edições que poderiam ter saído aqui, se eu não me engano até o número 64. E nunca saiu nenhum ônibus ou compilação ou de qualquer outra forma as outras edições do Lobo aqui no Brasil. Tem gente que fala que a revista perdeu o pique com o tempo, mas a verdade é que, como todas as revistas mensais, elas têm seus altos e baixos. Tem histórias que não são tão legais, tem outras que são mais, tem gente que vai gostar de tudo, tem gente que vai falar mal de tudo. Eu acho que foi uma revista muito boa. Na verdade, muito se fala que nas últimas edições ela teria sido encerrada pela DC, porque o Lobo encontra com o Etrigan nas últimas edições e alguma piada que rolou ali, que parece que envolveu Jesus, a DC não gostou. E essa é a grande lenda, né? Pelo fato do encerramento da mensal do Lobo. E que ela já não venderia tanto quanto venderia no início, ou venderia razoavelmente, e a DC, né, começando a dar uma de puritana no final dos anos 90, não gostou de uma coisa que eles falaram, ficaram com medo do que o Lobo podia se tornar e acabaram com a mensal dele. O lance é que Alan Grant carregou muito essa mensal nas costas e ele fez coisas incríveis aqui. Eu acho que é uma revista que compensa muito, vale muito pelos anos 90 e torço muito para que a Panini lance
um ônibus ou alguns ônibus encadernados dessa fase do Lobo aqui, que acho que é uma coisa que eu gostaria muito de ter aqui na minha coleção. Certo? Então, gente, grande abraço a todos. Esse vídeo já ficou grande demais, mas eu acho que para quem é fã do Lobo deve ter valido relembrar essas páginas aqui. Se você não conhecia, você agora ficou conhecendo, ainda mais agora que o Lobo voltou a ser pauta, né? Que talvez ele vai ter um espaço na tela dos cinemas, com o Jason Momoa, né? Muito tem se falado, né? Então espero que isso aqui sirva para que você se empolgue com o personagem e também, né, fique conhecendo o personagem. E você que não tem essa série de 12 edições completa, agora você já sabe o que você tem que correr atrás direitinho. Beleza? Então, gente, você não pediu, mas eu trouxe assim mesmo, e é um reviewzinho das 12 edições, onde ninguém queria, mas eu quis fazer, né? No meu canalzinho que ninguém tá nem aí para ele. E é o fim. Sejam excelentes uns com os outros. Grande abraço e Lobo Rules. Frag.